Ao longo da história, milhares de pessoas relataram ter sido abduzidas por seres extraterrestres e passado por experiências terríveis no interior da nave. Será que essas experiências seriam para tentar produzir um ser híbrido entre humano e alienígena? No caso de hoje, vamos falar sobre Geraldine Orozco, que pode ser a prova que realmente esse programa existe. Pegue seu café e vamos para a história. Mas antes de continuar o vídeo, gostaria só de pedir a sua ajuda para manter o canal, apenas fazendo a sua inscrição, dando like e de repente compartilhar com algum amigo que goste de ufologia e não conhece ainda esse canal. A história se passa em 2008, em São Francisco, Califórnia. Geraldine tinha 25 anos na época e morava com seu marido, tinha uma vida normal e não esperava ficar grávida, até que um dia ela fez um teste de gravidez e percebeu que estava grávida. A notícia veio inesperada, mas ela aceitou bem a gestação, acompanhou, fez exames de ultrassom e tinha todas as provas que estava tendo uma gestação saudável. Até que um dia, Geraldine sentiu muitas dores, cólicas e resolveu ir para o hospital, preocupada com a sua gestação. Ao chegar lá, eles detectaram que ela não tinha nenhum feto. E todos ficaram chocados, porque na 8ª semana de gestação, o feto costuma ter de 3 a 4 centímetros e pesar 7 gramas, ou seja, do tamanho aproximado de uma uva. Seria claramente visível. E após isso, nos próximos 5 anos, aconteceu justamente a mesma coisa. Ela engravidou 8 vezes, e nessas 8 vezes, mesmo com os exames mostrando que estavam tudo ok com o feto, inclusive ultrassonografias mostrando o desenvolvimento do feto, antes da 12ª semana de gestação, equivalente a 3 meses, ela sofreu um aborto espontâneo. Ela começou a pensar que o problema era com ela e ela não conseguiria mais engravidar. E, inclusive, nesse período, ela mudou de médico, buscou tratamento em outra clínica, mas os resultados eram sempre os mesmos. Até que no dia 13 de outubro de 2013, Geraldine estava dormindo no seu quarto e acordou por volta de umas 3h30 da manhã, com uma luz muito forte na sua janela. Ela até achou que seria, de repente, um trabalho da prefeitura local, alguma emergência que aconteceu lá de fora. Então ela resolveu olhar pela janela e a luz era tão intensa que ela não conseguiu. Seus olhos lacrimejaram, ela voltou a olhar para dentro do seu quarto e nisso ela começou a sentir uma dormência no seu corpo até que ela caiu e ela não conseguiu mais se mexer. Mas ela estava acordada o tempo todo e ela sentiu que o seu corpo levitar e atravessar lentamente a parede do quarto, como se fosse um holograma a parede, como se a parede não existisse. E a próxima lembrança dela foi no interior da nave. Ela viu vários seres extraterrestres, altos de 2 metros, com a cabeça grande, olhos grandes, negros, os alienígenas Greys, mas com um tamanho bem maior do que o normal. Eles tinham 2 metros de altura e eram extremamente magros. E um deles se aproximou dela e ela, desesperada, sem poder se mexer, apenas mexendo os olhos. Ela entrou em pânico, até que uma voz veio da sua cabeça, como se fosse uma comunicação telepática. Veio a palavra acalme-se. Então ela começou a relaxar. Então Geraldine foi levada para uma sala que parecia um campo verde, com grama e o céu azul. Então, quando ela começou a se acalmar naquele cenário, o holograma se dissipou. Na verdade, era uma sala oval. E surgiu um outro holograma mostrando um conjunto de estrelas, as Pleiades. E em seguida, um planeta, que ela entendeu que era o planeta de origem dos Greys. É um planeta chamado Maia. Logo depois, entrou 8 crianças na sala. E ela percebeu que as crianças tinham
uma aparência mais semelhante a seres humanos. Olhos grandes, a cabeça também grande, mas tinham cabelos e uma pele diferente. E ao se aproximar, ela se identificou com eles. E ela entendeu na mesma hora que as crianças eram filhos dela. Em cada gestação dela, ela foi levada e eles retiraram a criança. E instantaneamente a memória dela retornou e ela lembrou de cada momento que ela passou, cada vez que ela foi abduzida. Ela interagiu com as crianças por um tempo e depois as crianças saíram da sala. E os seres que levaram ela para a sala entraram e disseram que ela tinha ganhado a oportunidade de lembrar de tudo que ela passou, inclusive de todos os filhos, para que ela pudesse encontrar a paz. Logo em seguida, ela acordou em seu quarto, deitada ao contrário na cama e sentindo uma dor muito forte no corpo. Inclusive, ela encontrou queimaduras no seu rosto e os pés dela estavam sujos e algumas partes do corpo estavam sujas, como se ela tivesse caminhado muito tempo. Ela até chegou a comparar como se ela tivesse caído de algum lugar muito alto. Era por volta de 6h30 da manhã. Geraldine não acreditava em seres extraterrestres, achava que era ficção e que não dava muita importância a isso. Até que depois que ela vivenciou isso, ela começou a pesquisar sobre alienígenas, até que ela resolveu abrir um site para mulheres que vivenciaram a mesma coisa, e foi surpreendente para ela, porque ela recebeu centenas de relatos de mulheres que passaram justamente pela mesma coisa. Engravidaram e na 12ª semana tiveram um aborto espontâneo com o feto desaparecendo totalmente. Algumas até lembravam que foram abduzidas e retiraram o feto na nave mesmo. E o site se chama Hybrid Mother. Em tradução livre, é mãe híbrida. Geraldine também fez uma hipnose regressiva para tentar identificar e saber como foi a vida dela, já que ela tinha descoberto uma lacuna muito grande. Então ela descobriu que ela sempre foi abduzida desde pequena. E ela passou por vários experimentos em cada abdução, como se estivesse sendo preparada. E uma das memórias desbloqueadas com a hipnose regressiva foi que os alienígenas tinham falado com ela sobre um projeto de hibridização permitido pelo governo americano. Um acordo feito pelo presidente Eisenhower e os Greys no fim da década de 40. Inclusive eu falo sobre esse vídeo aqui no canal, é só procurar nos vídeos anteriores. E um dos primeiros casos de hibridização foi a abdução de Beth e Barney Hill, onde Beth relata que uma agulha foi inserida no seu umbigo e o extraterrestre disse que era similar a um teste de gravidez aqui da Terra. E seu marido, já em outra sala, teve o sêmen retirado. Eu falo também sobre esse caso aqui no canal também, nos vídeos anteriores. Geraldine, hoje em dia, tem até um canal no YouTube que ela apoia as pessoas vítimas de abduções. E segundo ela, essa teoria de hibridização é porque os seres extraterrestres perderam a capacidade reprodutiva. Os Greys não conseguem mais se reproduzir naturalmente. Então eles usam os seres humanos para fazer híbridos e continuar sua espécie. Mas e você, o que achou dessa história? Se você gostou do vídeo, não deixe de fazer sua inscrição, dar um like e de repente compartilhar com quem você acha que pode gostar também dessa história. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.